Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao curso de Gestão, Fiscalização de Contratos e Gerenciamento de Risco. Sou o professor Antônio França e vou trabalhar com vocês neste curso. Tenho formação em Direito e em Administração Pública e trabalho há 20 anos no Tribunal de Contas da União, com experiência aí em licitações e contratos. Esse curso foi pensado para você que está com insegurança jurídica para aplicar a nova lei de licitações e contratos na gestão e fiscalização e fazer aí o gerenciamento de risco dos contratos, tá? Preparamos 21 aulas, 21 módulos que vão te ajudar a ter mais segurança para fazer o seu trabalho. Vejam os módulos. Vamos abordar na aula 1 a aquisição pública enquanto um macroprocesso. É importante entender que a aquisição pública não se resume à licitação, que existem as etapas de planejamento, seleção do fornecedor, gestão do contrato, né? E qual que é o impacto dessas três etapas lá na gestão e fiscalização do contrato. Vamos também tratar aí da gestão de riscos e dos controles preventivos, que é uma exigência da 14133. Como é que eu faço o gerenciamento de risco da aquisição o processo de aquisição como um todo, como é que eu faço o gerenciamento de risco ali durante a gestão do contrato, tá? Vamos abordar na aula 3, né, a designação de agentes públicos para a gestão e fiscalização do contrato, como é que é feita essa designação, né? Se pode recusar ou não. Na aula 4, nós vamos conversar sobre o conceito e as características do contrato administrativo. É muito importante essa aula 4, ela traz ali principalmente as questões referentes às prerrogativas da administração pública frente ao contratado. Nós vamos abordar na aula 5 como se dá a formalização dos contratos. Na aula 6, modelo de execução do objeto, né? Modelo de gestão do contrato, na aula 7, e na aula 8, o regime de execução de obras e serviços de engenharia. Nós vamos trabalhar na aula 9, né, a questão das garantias contratuais. Na aula 10, duração dos contratos, e agora varia bastante na duração dos contratos, depende muito do tipo de contrato. Na aula 11, vamos conversar sobre reajuste, repactuação e revisão contratual, mostrando em que momento se dá essas questões de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Reajuste, repactuação e revisão contratual. Na aula 12, nós vamos abordar a matriz de risco. Mas nós já falamos sobre os riscos, nós falamos de risco de forma geral, ali, gerenciamento de risco nas aquisições. Aqui nós vamos conversar um pouco como é que eu construo uma matriz de riscos de um contrato específico, tá? Na aula 13, nós vamos falar sobre o pagamento, né? Como é que se dá o pagamento. Na aula 14, vamos conversar sobre o fiscal de contratos, especificamente sobre ele, sua nomeação, a diferença do fiscal e do gestor. Vamos conversar aí sobre os poderes do fiscal, a questão do seu apoio, né, pela assessoria jurídica, pelo órgão de controle interno. Então vai ser uma aula específica sobre o fiscal de contratos. Na aula 15, nós vamos abordar a subcontratação, aí, né, que é uma questão que pega bastante durante a execução do contrato. Vamos abordar aí quando é que é possível essa subcontratação. Na aula 16, vamos falar das responsabilidades pelos encargos da execução do contrato. As responsabilidades pelos encargos da execução do contrato. Na aula 17, vamos conversar sobre mutabilidade contratual e alteração nos contratos. Mutabilidade é aquilo que torna o contrato mutável, quando é que o contrato pode ser alterado e quais as consequências disso para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na aula 18, vamos conversar sobre o recebimento do objeto, recebimento provisório, recebimento definitivo, a necessidade de se ter aí instrumentos de medição de resultados, né? Na aula 19, vamos conversar sobre o término do contrato, né? Como é que se dá o término do contrato? Tem várias formas do contrato terminar. Entrega do objeto, prazo, rescisões, com culpa do contratado, sem culpa do contratado, com culpa do contratante, interesse público. Então, como é que esse contrato termina efetivamente? Na aula 20, vamos falar sobre as penalidades, agora mais bem estruturada na 14133, e vamos concluir o nosso curso abordando aí os meios alternativos para a resolução de controvérsias. Então, é um curso que procura ser abrangente do ponto de vista da gestão e da fiscalização dos contratos,
né? E você deve sempre estar complementando os seus estudos. É importante que após cada aula você complemente os seus estudos com as atividades de fixação. Então, após cada aula vai ter um conjunto de atividades de fixação. É importante você fazer essas atividades. Vai ter também jurisprudência a respeito daquela temática que vamos deixar selecionado aí para você fazer a leitura da jurisprudência e ver como os tribunais estão lidando, né? Principalmente o Tribunal de Contas da União está lidando com este assunto, né? Vamos deixar também questões específicas após cada aula ali nos fóruns para que vocês possam discutir aí com os colegas esses pontos mais polêmicos envolvendo aí a nova lei de licitações, tá? Nos encontramos já já na aula 1. Espero vocês lá, tá? Um abraço e bom curso a todos.